Você nasceu em família rica? Não tive Como foi seu começo? Eu não tive esse privilégio de nascer em família rica, não. Eu nunca fui pobre, nunca me faltou nada, mas também nunca sobrou muita coisa, sendo bem sincero. Porque o meu pai, ele é oficial do exército também, e quando eu era pequeno, uma das primeiras recordações que eu tenho com o real é que eu tava enchendo o saco do meu pai em um churrasco, ele pegou e me deu R$10 em 94. E eu fui na padaria com R$10 com os meus amigos, eu quase comprei parte do capital social da padaria, né? Porque era muito dinheiro na época. Mas o meu pai, em 94, ele ganhava muito bem para a realidade nacional e ele ficou 8 anos sem aumento durante o período do Fernando Henrique. Foi assim que o Plano Real deu certo, ele segurou bastante os gastos públicos, né? Então, meu pai, ele teve muita dívida. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela era muito descontrolada com dinheiro. Então, não sei se eles conversavam sobre isso ou não, mas no final do casamento deles, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Meu pai tinha bastante dívida e minha mãe não sabia lidar com dinheiro. Se separaram, ela começou a ter o dinheiro dela, a gente se mudou para o Rio de Janeiro, mas nunca foi uma pessoa que foi um exemplo de conduta na parte financeira. Então, eu muito mais me interessei pelas finanças para não passar pelos perrengues que eu vi os meus pais passando do que porque eu tive um exemplo bom nesse aspecto. E eu sempre quis ser rico desde que eu me entendo por gente. A minha avó, até um outro dia ela falou comigo, você lembra que lá em 90 e não sei quanto, ela não lembrava o ano, mas quando ela falou o detalhe eu lembrava, que foi quando acabou aquela paridade que havia entre dólar e real, né? Que do nada o dólar foi para R$2 praticamente. Ela falou que eu ficava pegando assim, fazendo conta, falando, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares, vou fazer não sei o que para ter tantos dólares. Ela, mas por que dólar se nossa moeda é o real? Eu falo, porque o real vale menos. Eu tinha visto aquilo no jornal, né, e tava, não, o real vale menos, tem que ser dólar. Porque eu lembro de jogador de basquete que tinha contrato feito em dólar com um time brasileiro, e do nada, né, o dólar dobrou, pô. E eu falei, não, moeda é dólar. Teve uma época que era 0,98, 0,98 reais, $1. Eu falei, cara, estamos bem pra caramba. E pra você ver como é que meu pai foi azarado ainda. O meu pai, ele foi pra uma missão de paz em Angola. Ele era capitão na época. E quando você vai pra missão de paz, o Haiti, por exemplo, um monte de amigos meus de turma foram pro Haiti. Você ganha o salário do exército e ganha mais um salário em dólar, né, que vem dessa participação ali junto à ONU. Então é muito dinheiro com o dólar a 3, a 4 reais. Meu pai, quando foi para Angola, que era uma missão muito pior do que a do Haiti, porque era muito mais distante, uma realidade onde o país havia acabado de passar por uma guerra civil, ele ia como observador militar, para ver se não ia ter mais conflito, e numa época onde havia 2 minas terrestres, 2 explosivos para cada habitante de Angola. Caramba! O que significa que se um cara pisasse numa mina, ele tinha uma chance estatística de pisar em outra ainda, se ele escapasse vivo. E quando ele foi, quanto que tava essa relação dólar-real? Tava baixo. Tava 96 centavos, 97. Então ele pegou um período onde não tinha esse prêmio, né? Que o dólar depois veio a conquistar. Você sempre teve essa consciência de que o fato de seus pais não terem lidado tão bem com o dinheiro foi a energia para você querer se tornar rico, querer estudar esse assunto? Você sempre teve essa consciência? Sempre tive. Nesse ponto, sim. E não é porque, nossa, faltou alguma coisa em casa. Não, nunca deixaram faltar nada na minha casa. Eu tive uma ótima educação. Se eu não tivesse tido uma educação tão boa, provavelmente não estaria aqui. Só que não sobrava, pô. Quando eu era adolescente ali, com 16, 17 anos, se eu quisesse levar uma menina no cinema, eu não tinha o meu dinheiro, não ganhava uma mesada. Eu tinha que pedir pros meus pais e também não tinha muito dinheiro pra isso, não. Até um dos motivos pelos quais eu escolhi ir pro exército foi isso, porque assim que você entra no exército, você passa a ter uma remuneração, um soldo. É pouquíssima coisa, né? Na minha época, hoje eu não sei quanto é que tá, porque vai tendo reajustes por conta da inflação. Mas lá em 2006 era R$400. Só que eram os meus R$400. R$400 era o salário? Isso, como aluno, né? Na SpaceX, que fica lá em Campinas, e depois você vai automaticamente pra AMAN. Era 400, e eu lembro que na época R$400 dava pra fazer alguma coisa. Eu não gastava com moradia, porque era internato, ficava lá durante a semana. A alimentação, podia comer no quartel o quanto eu quisesse. A comida não era lá muito boa, né? Mas comia lá. E tanto que nessa época eu conseguia fazer sobrar um pouquinho desse dinheiro ainda, que hoje parece que é pouquíssima coisa, mas a gente tem que voltar aí no tempo, né? 15 anos para ver como é que era. E meu primeiro investimento foi feito com o meu primeiro salário. Eu peguei R$100 dele, fui no Banco Real. Eu tinha 2 opções de banco para abrir conta na época. O Exército só trabalhava com essas 2 para os alunos. Ou era Banco do Brasil ou Banco Real. Eu fiz uma análise muito bem feita, levando em conta o seguinte, né?
Na palestra do Banco do Brasil, onde ele falava, abre conta aqui com a gente por tais e tais motivos, era só os funcionários concursados do Banco do Brasil, né? A do Banco Real, eles levaram um monte de modelo. Então, eles davam a palestra e no final você ia abrir conta com uma mulher mó bonita, né? Então, onde que você acha que um monte de caras de 17, 18 anos iam abrir conta no final? Vai querer abrir conta. Todo mundo pro Banco Real, todo mundo. E eu fui abrir no Banco Real também. E eu falei, vou investir. Eu fui olhar as opções. E na época só tinha um único fundo de investimento que aceitava no mínimo R$100 de alocação. Ah, entendi. Tinha uma limitação. Né? Tinha era cap. Só esse. Mas quando eu olhei, eu falei, nossa, parece interessante, porque era um fundo que ele investia em empresas, era um fundo de investimento em ações. Eles falavam, a gente só vai investir em empresas que têm uma certa preocupação ambiental, não estão envolvidas com corrupção. Então seria os primórdios do ESG que está na moda hoje, né? Uhum. Então era mais ou menos isso. Aí eu coloquei o dinheiro lá, em 2 meses, era 2006, tudo subia na nossa bolsa, os 100 viraram 140. Aí nessa hora que a chavinha mudou na minha cabeça. Eu sempre quis ser rico, né? Eu não sabia o como. A hora que eu olhei isso, nossa, 40% em 2 meses. Aí eu peguei uma calculadora, comecei a fazer contas de juro composto e falei, não, daqui a pouco eu tô na capa da Veja, lá, de braço cruzado assim de lado, o novo milionário da bolsa. Nunca aconteceu. 2008 teve a crise, mas... Como eu comecei ganhando, acho que isso me incentivou a querer estudar cada vez mais esse mercado. Se eu tivesse começado perdendo, talvez eu fosse mais uma daquelas pessoas que falam, esse negócio não é pra mim, investir é só coisa de rico e não teria tentado mais, né? Não sei, nunca saberemos. A realidade é uma só, né? Aí, cara, então você faz esse primeiro investimento, dá retorno impressionante, que é um negócio assim, cara, conseguir 40% hoje, em 2 meses, é um negócio praticamente impossível de se conseguir, né? O Bitcoin negativo é impossível. O Bitcoin deu 1000% em 12, né? Agora tá caindo, mas mesmo assim é um baita de um retorno. Continua caindo? Cai, sobe, depende do referencial. Quem comprou, por exemplo, na máxima tá perdendo um bom dinheiro. Ele chegou a bater acho que uns 350, 360 mil. E tava 180 ontem, né? Hoje deve estar, sei lá, eu vi que tava subindo no começo do dia, não acompanhei mais. E de repente, um pouquinho sem acompanhar, muda muita coisa. Já aconteceu de eu gravar um vídeo de manhã pra falar de Bitcoin, gravei de manhã pra subir à noite. Falei, vai estar atualizado. Já tava totalmente desatualizado, o preço tinha mudado pra caramba. Então é muito volátil. Mas você falou, é um ótimo retorno, se a gente pensar em termos percentuais. Porque em termos absolutos, eu saí de R$100 pra 40. Ah, sim, é. Pra 140. Então R$40 não era muita coisa. Pagava um cinema, um lanche no McDonald's, de umas coisas a mais, assim. Mas... essa questão do retorno percentual alto, ela me mordeu ali na época. Foi o que te chamou a atenção? Você falou, cara, você pensou, dá pra ganhar um dinheiro aqui? Pensei. De início, eu falei, bom, tem que estudar mais. E minha primeira compra direta de ações foi pouco tempo depois, porque eu pensei assim, tem o fundo, só que o fundo tem uma taxa de administração. Por que eu não faço isso diretamente? Né? Para que pagar uma taxa para um gestor e escolher para mim? Olha a arrogância do garoto de 17, 18 anos, né? Por que eu preciso de um cara especializado que faz isso 24 horas por dia para escolher para mim? Eu posso fazer sozinho. E aí, eu peguei uma Veja na época para ler, e a capa era do Ike Batista. Ele era o homem mais rico do Brasil na época e falava que ia ser o homem mais rico do mundo, né? E a revista falando bem dele, eu falei, poxa, se esse cara é tão rico assim, acho que é uma boa virar sócio dele. Falei, vou comprar alguma ação que ele tem aí listada em bolsa. E na época eu só tinha dinheiro, passou um tempinho para eu ter juntado esse dinheiro, para comprar um lote da MMX, que era a mineradora dele. Eu lembro. E comprei mais ou menos um lote também, isso foi no ano de 2007 já, e praticamente em um ano dobrou. Porque naquela época tudo estava subindo muito. Não sei quem investia nessa época, mas você comprava Vale, dobrava. Você comprava Banco do Brasil, era 80% no ano. Comprava Petrobras. Eu lembro. Tudo subia. Eu tinha um amigo que só comprava Vale e Petrobras. Não, meu pai investia... Meu pai começou a investir em 2006, até foi uma influência para mim nessa época. Depois ele acabou parando. Isso é até um ponto, né? Ele entra no final desse ciclo e depois ele acaba parando. É porque no final do ciclo isso atrai as pessoas, esses retornos muito grandes, né? Quando cai na massa, né? Provavelmente já estamos no final do ciclo. Mas o meu pai ele investia em fundo de investimento do Banco do Brasil que cobrava 4% ao ano para comprar a Vale e Petrobras. Ai, que loucura. Era uma